Agora minimiza isso aqui para não ficar. Depois tu minimiza. Testa o som dela também. Não vai encaixar o som. Vê e falou se o som tá ok, Alex, vou testar. Pessoal, bom trabalho para vocês. Daqui a pouco eu desço. Lembra qualquer coisa? Tranquilo. Tá ok o som? Tá saindo o som? Tá? Tranquilo. Bom, pessoal, vou começar aqui mais uma aula para a gente ver um pouco mais sobre Rails. E eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é que Guilherme deu na aula passada, só para a gente relembrar, se tiver alguma dúvida. O Nicolas tirou algumas dúvidas aqui comigo antes da aula sobre o setup que ele estava tendo problema no Ubuntu, a gente já resolveu. Esse espaço inicial é mais para a gente resolver mesmo alguma dúvida sobre a aula, o que vocês tentaram fazer em casa. E aí, tem alguma coisa? E aí, você lembra não o que Guilherme deu na aula passada? Eu tenho uma minha relação a... em relação a os space que ele criou para facilitar uma chamada de... O escopo, tu fala? Um escopo, isso. Qual foi a tua dúvida? A minha é, como eu evito, eu sempre penso em pegar um escopo e colocar dentro do outro. Porque não permite isso. Uhum. Como é que eu posso ter alternativas de não chamar, para deixar o código mais legível, mais... Tu fala não encadear dentro, por exemplo, deixa eu ver aqui no... Deixa eu ver aqui. Sempre que eu vi escopo, eu pensei em encadear, pegar a... Tu fala esses daqui, né? Isso. Esse é o exemplo que tu tá falando? Isso. Eu tinha como, dentro dele ali, deixar o código mais... Dentro desse? Isso. Assim, a gente já usa o encadeamento de escopo aqui para não precisar repetir o que está antes, mas eu poderia deletar esse e colocar esse aqui no lugar também. Então, eu tenho como colocar esse escopo aí, esse escopo em cima, dentro da definição do meu escopo de baixo. Mas ele não faria sentido, né, tu colocar ele dentro do outro. Do jeito que tu fala de colocar, é eu colocar ele na query que eu vou fazer no banco, né, que seria esse encadeamento aqui. Agora, essa forma da gente extrair essa parte para esse escopo aqui de cima é justamente para deixar mais organizado, né, porque você olha aqui o mais recente do usuário. Aí mais recente já é um detalhe à parte, já fica para outro escopo. Pense como se fosse métodos auxiliares, né? Esse de cima seria um método que tem uma responsabilidade única, que é de pegar os mais recentes, e esse de baixo ele usa esse outro como auxiliar. Se esse de baixo tivesse tudo, ele teria duas responsabilidades, né? Que seria a lógica de mais recente e a lógica de como é que eu encontro o usuário. E aí, galera, mais alguma dúvida? Tá dando para ler bem aí? Se quiser, eu posso trocar a cor, mas acho que tá bom. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar no meio da explicação. Hoje eu vou pegar um pouco do final da aula de Guilherme e falar um pouco mais sobre queries que a gente pode fazer, que o Active Record facilita para a gente não precisar escrever o SQL e tudo. E como ele mostrou algumas com escopo, eu só vou mostrar algumas construções que a gente não mostrou ainda. E assim, eu sempre lembro, antes da aula, para vocês nunca esquecerem da documentação. Tanto dessa primeira, como esse segundo link, que é o Rails Guide, que ele é um passo a passo muito interessante para quem está começando. Até a gente que há um tempo já usa, às vezes
quer lembrar de alguma coisa, o Guides é um recurso muito interessante. E o site do framework também tem um conjunto de links lá que pode ser muito importante para vocês também. Bom, como eu falei, vou mostrar mais algumas questões de Query Interface, porque... Oi. Pode falar. Fazendo Visual Guides, Massa. Aí eu tava pensando em pegar um Windows pra fazer Guides, mas tem um Guides Entendi. outras coisas que eu não sei se era fogo, não sei se a ideia era que eu fizesse um já com isso. Entendi. No caso do WordSpec, é um framework que a gente usa para testar, né? Que a comunidade de Ruby ela é muito focada em teste e até em metodologias que prezam que você construa o produto enquanto testa, né? Você testa e isso guia o desenvolvimento. Mas, assim, no começo fica muita coisa. Pelo menos é uma avaliação que a gente fez. Então, a gente vai começar sem teste, né? Tudo que a gente fez aqui foi sem teste. Aí, por exemplo, se tu vai no lugar, tu pode ignorar por enquanto, essa parte do WordSpec e tudo, e seguir lá. O scaffold, como eu vou entrar na parte de controlador e view hoje, eu posso mostrar ele para tu entender, mas ele é só para gerar vários pedaços mais rápido. Você pode usar ele e pode ir gerando um por um também, entendeu? Ó, tranquilo. Quanto mais aprender, o objetivo é aprender mesmo. Tranquilo. E assim, o Redu tem muito teste, né? A gente sempre não, no começo a gente não usava, mas depois a gente adotou o TDD, que é justamente essa metodologia para guiar o desenvolvimento baseado em teste. E o Redu tem muito teste. Aí vai ser uma coisa que vai ser interessante vocês saberem também. E essa parte aqui de Query Interface é porque, como o Redu tem várias entidades, vários relacionamentos, a gente tem que fazer várias consultas que não são tão triviais como as que a gente mostrou na semana passada. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Todo mundo já mexeu um pouco com o banco de dados, conhece tudo. E eu só vou mostrar como é que a pessoa que está acostumada a fazer direto no banco, escrevendo o select todo, ele pode fazer através do Active Record. Ó, primeira coisa que eu nem lembro se eu cheguei a mostrar naquele dia, é que a gente podia fazer user find, passar o ID e ele retornava o usuário. A gente também pode usar essa construção, que é o find by, e eu passo um atributo e o valor. E ele vai, o que ele gera é basicamente um select, onde o where é a condição que eu passei como argumento para aquele método. Tudo bem? Oi. Não, pode falar, pô. Já falou sobre dúvida. Existe uma forma de bloquear o mundo do banco sem usar o mundo do ADN? Olha, quando a gente, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente cria um projeto, tem essa pasta de config que fica um monte de configuração, obviamente referente ao projeto. E essa relativa à base de dados tem esse database em ML aqui. Que nesse arquivo, que quando a gente dá o reusnew lá e gera o projeto, ele já vem com um padrão que é usando o SQLite. Mas eu posso usar o MySQL e todos os outros. E aqui é que eu digo, é o nome da minha base de dados. Nesse caso, ela se chama isso aqui. Eu podia botar outro nome que eu quisesse. E quando eu fosse dar o RakeDB Create, ele ia criar com o nome que eu escolhi, entendeu? Certo. Só que normalmente o padrão usado assim pela comunidade como um todo é, por exemplo, se o nome do projeto é Redu, aí ele cria 3 bancos, como vocês podem ver aqui. Porque são 3 ambientes diferentes, né? Aí fica Redu Develop, Redu Test e Redu Production. Normalmente o padrão usado é esse, separado por underline. Já ajuda muito, né? Porque na hora da implementação você já tem separado. Tudo separado. Tipo, a gente roda os testes e isso não mexe nada com o banco que eu, sei lá, olho no browser, por exemplo, entendeu? Porque quando a gente roda a suíte, o banco tem que estar vazio para não ter nenhum conflito no meio, né? Aí ele sempre começa vazio e termina a suíte vazio também. Já o desenvolvimento, eu posso criar o que eu quiser lá, como se fosse um usuário usando uma plataforma, e ele não vai, um não suja o outro, né? Ele procura sempre manter os ambientes bem separados. Entendeu? Pronto, aí a gente pode fazer esse find by. Isso aqui é o exemplo do que tem livros, usuários. Aí aqui eu procurei um usuário que inclusive estava na minha máquina,
que o nome dele era Matheus. Ele retorna aqui uma instância do usuário com todas as informações que ele tinha no banco. Se eu quiser, eu também posso passar, por exemplo, first name igual a Matheus, e passar age, que é a idade, e passar o número da idade. Ele vai fazer um end aqui, né? Ele fez where, first name Matheus, ele vai fazer end com todas as cláusulas que eu colocar ali. Tranquilo? Essa parte é bem tranquila. Outra coisa que a gente só foi usar isso mais, não no começo do desenvolvimento do Redu, foi mais para depois, foi esse find it, que é o seguinte, no Redu quando a gente desligou a plataforma, ela estava com 30 mil usuários. Aí assim, se você for carregar esses usuários, ou então os status no mural, que eram vários, você termina estourando a memória, travando o banco, e a gente teve muito problema quando começou a ficar grande por causa disso. Aí, por exemplo, quando a gente precisava mandar uma newsletter para todos os usuários, a gente não pode carregar todos, né? Aí a gente vai carregando em batch, que são como se fosse pacotes, né? E esse método facilita com isso, porque quando eu faço ali, eu quero que na tabela do usuário você traga pedaços de usuário, sei lá, de 1000 em 1000, por exemplo. O default é 1000, vocês podem ver aqui. Aí quando eu uso aquele find it, toda vez que eu entrar aqui nesse newsletter.new, tem um erro aqui, era para ser o e user são a mesma coisa. Pessoal, quando eu faço user.findIt, tem esse bloco aqui que é marcado pelo domain. Esse método findIt, ele vai retornar um usuário que é representado por essa variável U aqui. E ele vai estar disponível nesse escopo local aqui do bloco. Basicamente, eu estou pegando os usuários e mandando uma newsletter para eles. Aqui não tem user, era para ter U. Que foi o nome que eu escolhi ali. Quem não escreveu, escreveu errado. Mas basicamente eu estou pegando todos os usuários do banco e mandando a newsletter individualmente para eles. Só que quando eu uso o findIt, pode ver que a query que ele gerou, ele vai pegando de 1000 em 1000. A mesma solução que vocês usaram, mesmo usando no DB, Nunca, tipo, o Mon a gente usa para a aplicação de visualização, né? Mostra relatório e tudo. Todas as outras coisas ficam no MySQL mesmo. Projeto relacional. O que fica no Mongo é, por exemplo, eu assisti uma aula, eu respondi uma dúvida, aí isso fica no Mongo, as estatísticas, entendeu? E também tarefas assíncronas, a gente guarda no Mongo porque é um pouco mais rápido também na hora de buscar lá e ele não trava, né? é mais pesado, né? Aí a gente usa só nesse caso, né? Nesse aqui, o jeito que a gente mandava a newsletter era muito parecido com o que está escrito aqui. Aí, basicamente, o findIt ele vai retornar no usuário, a cada vez ele vai iterar nos usuários que você tem, só que ele não vai carregar tudo de uma vez, ele não vai dar um select all. Ele pega de 1000 em 1000, o que facilitou bastante para a gente isso. Eu achei interessante mostrar porque é uma coisa útil quando a gente trabalha com muito registro. E uma opção que a gente pode passar para o findIt também é o tamanho do batch, o tamanho do bloco de usuários que a gente quer. Então aqui, se eu passar 50, ele vai retornar de 50 em 50. Tranquilo para entender? Pronto. Outra coisa também que a gente chegou a usar em alguns momentos, justamente por ter muito registro no banco, por exemplo, eu ia fazer alguma operação, eu tinha que pegar muito status, quando eu falo, tem um mural, você podia comentar, e a gente chamava de status isso. Quando a gente tem que pegar um monte de status para fazer alguma coisa, e eu não precisava de todos os campos do status. Então eu só posso pegar algumas colunas. A gente pode usar o select para isso, que é basicamente a tabela usuário, ponto select, eu estou dizendo que, sei lá, o usuário, nesse caso da gente, tem o ID, tem o nome, first name, last name, age, se eu não me engano. Aí eu estou dizendo, eu só me interesso pela coluna age. Então ele só vai buscar aquela coluna, vai retornar muito mais rápido do que ele fosse carregar todas. E pode ver que as instâncias que ele só traz com o age preenchido. Os outros nem aparecem e o ID aparece como nível, porque eu também não pedi para ver o ID. Eu posso passar mais de uma coluna aqui, agora eu passei o age e o ID. Aí ele retorna o ID e o age
nessas instâncias que ele traz do banco. E as outras ele também nem menciona. Se eu pegar um usuário desse que está no array e tentar chamar, por exemplo, first name, ele não vai retornar, porque eu não pedi isso anteriormente. Tranquilo? Aí isso é basicamente o select que a gente faz normal quando vai fazer uma consulta no banco, né? Ao invés de ser select all ali, ele especifica a coluna. E uma coisa que não tinha na época que a gente desenvolvia o Redu e agora tem, a gente sentia muita falta, era esse método plug. Qual a diferença desse para o select? Porque o select ele pega aquela coluna que eu pedi, mas ele instancia todos os usuários que retornaram naquela consulta. Já o plug não, ele já traz o valor. Então ele não perde tempo instanciando nada. Se eu tiver, sei lá, 20 mil, eu não vou precisar instanciar 20 mil objetos. Eu já vou ter o valor e vou usar ele do jeito que eu precisar. Deu para notar a diferença? E que esse é bem mais rápido que o outro. E da mesma forma eu posso pedir mais de uma coluna e ele vai trazer dentro de um array assim, na ordem que eu solicitei, né? A idade e o ID. Como tá aí, alguns não têm idade preenchida. Vai pra onda? Oi. Se alguém tiver essa responsabilidade de banco de dados, né? Ele criar Não, tipo, na realidade, pode ver que a consulta é a mesma, essencialmente é a mesma. Ele dá um select, diz a coluna e diz a tabela. Aqui é a mesma coisa. A diferença aí é no nível da aplicação. Que aqui ele faz o select, mas quando ele traz os registros, ele pega cada cara desse e dá new, por exemplo. Ele vai instanciar tudo isso, porque quando eu for acessar aqui, eu tenho um objeto usuário. E nesse caso aqui, ele não instancia nada, ele só traz o valor do banco direto para mim. Ele só coloca dentro do array. Pode ver que aí, ó, eu tenho 40, new, 20. E aqui eu tenho vários usuários com os valores que eu pedi, que é a idade. Tranquilo? Pronto. Outra coisa aqui que também é um erro muito comum no começo, e a gente cometeu bastante, é o seguinte. Do jeito que a gente fez aquela aplicação na aula anterior, um usuário podia ter muitos livros associados a ele. Então eu podia fazer usuário.books e ele ia retornar todos os livros. Vamos supor que eu tenho uma listagem, eu tenho vários usuários, e para cada usuário eu vou mostrar os livros que ele tem, o nome dos livros. Aí o que é que o Rails faz? Ele pega o usuário, pega os livros, e aí você manipula da forma como você quiser. Aí do jeito que eu fiz aqui, ó, essa construção aqui que está no começo desse bloco é o seguinte. Eu pego todos os usuários, e para cada um, eu vou pegar os livros e o nome dos livros. Esse map é o seguinte, quando eu faço o.books, eu tenho um array com todos os livros. E esse map significa que eu quero aplicar uma função a cada item desse array. E é o name. Eu basicamente estou chamando o método name em cada livro que o usuário possui. Foi demais ou tranquilo? Pronto. Basicamente, esse bloco... Oi? É igual ao Pronto, massa. É a construção funcional que tem... Muitas linguagens pegaram isso das linguagens funcionais, né? Aí, basicamente, o que eu faço nesse bloco é, para cada usuário eu vou pegar o nome dos livros que ele tem e ver as consultas que ele gera. Isso aí são as consultas que ele gera na ordem. Ele faz o select na tabela de usuários para carregar todos os usuários, tranquilo. Depois ele pega todos os livros desse usuário, de um usuário, e depois ele pega... Pronto, ele pega todos os livros do primeiro usuário, todos os livros do segundo usuário, todos os livros do terceiro e todos os livros do quarto usuário. Eu fui no banco aí 5 vezes para pegar todos os usuários e os livros deles. Tranquilo. Só que o Active Record ele traz um método chamado includes, que é justamente para evitar que a gente perca tanto tempo indo no banco quando a gente pode pegar de uma vez só. Se eu sei que eu vou precisar de todos os livros do usuário para alguma operação, se eu informar isso para ele, ele vai otimizar isso. Por exemplo, se eu fizer usuário.includesBooks, eu quero que ele inclua os livros desse usuário.
esse books aí é o mesmo books daqui, ó. O usuário tem, deixa eu abrir aqui porque eu alterei esse projeto aí, vocês podem ser que se confundam. Aqui, o usuário tem muitos livros, beleza? E é o nome dessa associação que eu uso aqui nessa minha consulta. Então ele vai incluir todos os livros quando ele fizer a consulta de usuário. Aí veja só, eu diminui de 5 consultas para apenas 2. Ele carrega os usuários e depois carrega todos os livros de todos os usuários numa consulta só. Porque ele passa todos os IDs ali dentro do IN. Então esse tipo de coisa foi muito importante para a gente otimizar várias partes do Redu, que no começo a gente, por falta de conhecimento mesmo, não sabia que estava fazendo esse tipo de coisa. E isso é muito conhecido como N+1, né? É quando você foi mais uma vez e você não precisava ter ido. Você está carregando várias vezes a mesma coisa. E isso é resolvido com um simples includes e o Active Record já passa tudo para a gente. Aí vê que ele carrega tudo e só depois ele imprime aqui os nomes dos livros. Reis, Dom Casmurro, 1984. Ficou claro assim? Tranquilo? Deu para entender a importância do includes e que ele facilita? Se quiser eu posso explicar de novo, a gente pode fazer exemplo aqui também. No slide, mas eu vou mostrar aqui, é o joins. A gente conhece o join de banco de dados, que é para a gente juntar duas tabelas, ou mais. O Rails também traz um método para isso. Deixa eu abrir aqui a documentação, só para vocês verem. Tudo que eu falei está na documentação. Por exemplo, se eu procurar aqui includes, aí está aqui em query methods, e ele já explica tudo que eu falei aqui. Ele explica aqui, ó, inclusive eu posso incluir mais de um relacionamento. Se eu vou pegar vários usuários e vou precisar dos endereços e dos amigos deles, eu já posso fazer isso, porque quando eu usar os usuários daqui, ele não vai fazer outra consulta, ele já carregou para mim os endereços e os amigos. E a gente tem também o joins, que é esse aqui, que é quando eu preciso dar um join numa tabela. Eu vou fazer esse exemplo aqui. Quando a gente fez esse exemplo aqui dos livros e dos usuários, a gente colocou que um usuário tinha vários livros e um livro só tinha um usuário. Eu fiz uma modificação nesse projeto que eu ainda não mandei para o GitHub, que é para um usuário poder ter vários livros e um livro poder ter vários usuários. Aí eu fiz essa modificação e agora o esquema da gente está assim. Eu tenho usuários, da mesma forma que tinha antes, tenho livros, só que livros não tem mais o user ID, porque vai ser uma relação de M para N, né? Então eu criei aqui uma tabela, criei um modelo e uma tabela chamada Bookings. O modelo é Booking, que é como se fosse reserva, e ele tem a referência tanto para o usuário como para o livro. Também coloquei uma coluna chamada Outdated, só para dizer que um usuário fez uma reserva de um livro, mas atrasou, por exemplo. Só para a gente usar ele na consulta. Tranquilo? Só mostrar o modelo para vocês verem. Esse é o modelo bem simples. Ele tem um usuário e tem um livro. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar um exemplo, que é o seguinte. Vamos supor que vamos supor que isso é uma biblioteca e o gerente diz, eu preciso saber todos os usuários que estão com reservas em atraso. Para eu fazer isso, eu tenho que, além de carregar o usuário, que é o que eu quero, eu vou ter que ir nessa tabela de bookings para ver quem está com outdated true. Então, como é que a gente pode fazer isso? Que a gente vai precisar fazer um join. Eu estou na tabela do usuário e eu informo, vamos o joins. Tipo, tem um usuário. O que é que eu quero? Eu quero where, isso aí vocês já conhecem, todos os usuários que têm o outdated true. Só que o usuário não tem outdated. Quem tem é bookings.
Eu digo que eu quero que ele dê join. Opa, bookings. Acho que é assim. Que ele dê join nessa tabela. Faltou o ponto. E agora é onde eu vou especificar. Tipo, quando eu fizer isso, deixa eu ver se ele retorna. Ó, quando eu faço isso, ou o select ele pega todos os usuários e ele deu o inner join aqui com bookings. Mas assim, eu não coloquei nenhuma cláusula, nada. Ele retornou todos os usuários. Então eu quero todos os usuários onde? Aí eu coloco o nome da tabela, a coluna outdated. Isso aqui vocês devem lembrar. Isso aqui é basicamente se eu fizesse usuário where name, pode ser assim, name Matheus. Eu sempre boto name, é first name. Ó, eu só estou interpolando esse valor aqui, Matheus, no lugar dessa interrogação. Então eu fiz a mesma coisa aqui, só que eu estou colocando, interpolando true no lugar dessa interrogação. Então eu vou juntar a coluna usuário com bookings. Ele vai juntar baseado no user ID de bookings e do ID da tabela usuário. E vai fazer um where em todas as linhas que tem o outdated true. Vamos ver aqui. Aí, ó, ele retornou apenas um usuário. Aí vê a consulta que ele fez. Selecionar todos os usuários. True. Esse Tzinho aqui é só porque eu estou usando o SQLite. Aí ele representa dessa forma. Então você vê que o joins, ele já facilita, porque ele já junta a tabela e eu consigo fazer essa consulta sem precisar carregar tudo aquilo. E a gente usou muito o joins também no Redu, porque a gente tem muita tabela da associação que tem alguma informação nela. Por exemplo, se eu estou associado a um curso, eu tenho um papel de professor, por exemplo, se eu quero pegar todos os professores de um curso. Aí eu vou pegar justamente a tabela que tem essa informação, onde a coluna papel é professor, por exemplo. E aí a gente carrega todos os usuários do curso. Deu para entender tranquilo? Pronto, esse é o joins. E tem uma coisa também que eu nem preparei um exemplo para isso, mas vocês vão entender muito simples o que é. É o unique. Deixa eu colocar aqui na documentação. A documentação é sua amiga, lembre disso sempre. Aqui, unique do Active Record. Você também pode usar o método distinct, eles fazem a mesma coisa. Ele basicamente faz isso aqui, ó. Se tiver duplicado, ele vai só trazer um registro. Sei lá, eu fiz uma consulta que retorna a mesma linha 2 vezes, porque eu fiz um join ou alguma coisa do tipo, e quando eu der o unique ou o distinct, ele vai só trazer uma. Bem tranquilo. Deixa eu só ver se ele mostra a... não vai, eu acho que eu preciso de novo name, eu não vou aprender isso nunca. First name. Pronto, aí ele coloca, o que é que o unique faz no fim das contas? Ele adiciona esse distinct ao select que a gente faz. Tranquilo? Pronto, isso é para aproveitar que eu mudei o projeto e já é uma revisão daquela primeira aula. O que foi que eu mudei aqui no modelo para poder dar suporte ao MN, relacionamento MN, ao invés do 1 para N? Eu coloquei que o usuário ele tem várias reservas, e isso aqui ele vai pegar baseado no user ID que tem nessa tabela de reservas, e eu digo que ele tem vários livros através da tabela reservas, porque é a tabela reservas que vai dizer quais são os livros que eu tenho, porque lá vai ter o meu ID, o ID de Juliana, que é, sei lá, 10, e todos os outros, todas as linhas que tiverem a coluna user ID 10, são os livros que eu possuo. Por isso que ele precisa desse through, para ele saber qual é a tabela que vai trazer essa informação para ele.
foi basicamente essa modificação que eu fiz. Antes estava assim, has many books. Então eu adicionei o has many bookings para dizer que ele tem várias reservas e a cláusula through, porque se eu deixasse só has many books, ele ia procurar um livro que tem o user ID 1. Só que o livro nem tem mais essa coluna, já que ela está na coluna do meio, a coluna da associação. Posso seguir? Se tiver em dúvida, vamos falando que a gente normalmente discutir. É isso. Bom, depois dessa volta aí a parte de Active Record e como a gente pode usar, né, essa interface de query dele, que vocês vão ver muito no Redu. Infelizmente não posso ainda mostrar o código, mas tem muita consulta lá que junta a tabela e dá include, deixa pra cima. E agora eu vou entrar numa parte mais em cima, porque a gente viu a parte de modelo, né? Que é basicamente o banco e como a gente pode manipular os objetos. E vou começar a subir agora para mostrar o resto do MVC. Só com um bolinho aqui. O Rails é dividido em vários módulos, né? E tem um módulo que é esse aí chamado Action Pack, que a responsabilidade dele é manipular as requisições web que chegam no meu sistema. Então ele tanto manipula como responde a essas requisições. E é justamente na parte do MVC, ele justamente provê, vamos assim dizer, as camadas do V e do C, né? O M é o Active Record, que a gente já viu, e as views dos controladores são esse pacote aí que vai facilitar a vida da gente. Lembrando que, provavelmente, foi dito já na primeira aula, que o Rails ele é muito baseado na convenção, né? Nicolas estava até falando aqui que ele, às vezes né? Que ele trabalha com Java para web, e ele tem que configurar muita coisa, Hibernate, não sei o que. E o Rails ele tem essa filosofia de já vir com convenções que, se você seguir essas convenções, ele vai funcionar e vai lhe ajudar. Os relacionamentos que a gente viu aqui, todos são baseados nas convenções, né? Eu colocar um has many books e ele saber que ele vai na tabela books com o ID do usuário, é uma convenção, ele não ia adivinhar isso nunca. A gente entende que ele vai fazer assim, segue as convenções, por isso que ele funciona. E no caso do V e C, do MVC, funciona da mesma forma. E assim, só é você pegar no começo que depois você não esquece mais. Esse exemplo aqui vamos supor que a gente tem um board de Scrum. A gente tem várias histórias, e as histórias têm vários cards, né? Então, essa rota aí, histórias/new, por convenção do Rails, tem essa caixinha que eu vou falar daqui a pouco, que está escrito routing, ela é responsável por pegar essa rota, que a gente chama de rota URL, pegar essa rota e dizer quem é que vai responder a essa rota. Então, quando ele vê, stories/new, significa que eu tenho que instanciar o controlador stories controller, pode ver que é o mesmo nome, stories controller, eu vou instanciar esse controlador e vou chamar o método new, porque tem /new ali. É bem besta assim mesmo. E depois esse stories controller é o controlador para a criação de uma história. Por exemplo, vou criar uma história num card, vou criar um livro, então eu vou nessa URL /new, ele vai instanciar o controlador que está na minha rota, que é o stories, e chamar o /new. E da mesma forma que ele faz isso, ele convenciona que, se eu estou no action new, eu vou renderizar a view, que é o arquivo new.html.rb. Esse RB é porque é um arquivo HTML e dentro dele tem código Ruby embedado, que a gente fala, embedded Ruby. Aí, por exemplo, eu vou mostrar uma página que tem o usuário. Aí eu vou imprimir o nome do usuário. Aí eu coloco um código Ruby que chama user.name, por exemplo. Vou mostrar aqui como é que faz isso, mas é muito tranquilo. O que vocês precisam entender nesse momento é que existe uma convenção que, dada uma rota, essa caixinha, que é o routing, vai saber qual controlador e qual action e qual view vai ser renderizado.
tudo baseado nessa convenção aí. Esse do Neo é um exemplo muito bom. Mas eu vou mostrar todos os outros que são, se eu não me engano, que eu gosto de errar a conta, são 7 actions padrão que o Rails normalmente a gente usa, assim, que é criar, deletar, tudo isso a gente já pode fazer por padrão. Vou falar um pouquinho desse controlador que a gente citou aqui. Do mesmo jeito que a gente gera um modelo, vocês lembram como é que gera um modelo? Rails, generate, ou G, né? O nome do modelo, e eu posso digitar o atributo, 2 pontos, o tipo. E deixar sem tipo se for string, que é o padrão. No controlador, é muito parecido. Eu troco model por controller, obviamente. O nome do modelo, que seria o nome do modelo, é o nome do controlador, permanece basicamente a mesma coisa. Normalmente não. É um padrão, o nome sendo plural. É um padrão. Porque é como se fosse o controlador de livros. Então ele vai receber todas as repetições relacionadas a livros. Por isso que fica no plural. E os actions, a gente pode especificar os actions que a gente vai querer. Normalmente, é interessante seguir o padrão desses actions que eu vou falar daqui a pouco, porque eles seguem assim um padrão arquitetural chamado REST, e isso é muito importante para APIs, o Redux, eu não sei se a gente vai falar, o Redux tem API e tudo. E seguir esse tipo de padrão é muito importante para manter uma pessoa que chegar na API, ela já sabe que se ela for numa URL que tem stories/new, ela vai criar uma história. Então, usar esses padrões é muito importante para manter a sua aplicação. O cara bate o olho e já vai saber para que ela serve. E para integrar com outras coisas também, o caminho é esse. E a partir do momento que eu executo essa linha, ele vai gerar o controlador com os actions que eu pedi, que é basicamente essa caixinha aqui embaixo. O controlador nada mais é que uma classe, igual ao modelo, só que o modelo herda de Active Record Base e o controlador ele herda de... Esse Application Controller aí é o controlador. Ele herda de Action Controller Base, se eu não me engano. Mas assim, isso é um detalhe que vocês por enquanto não... Quando você gera, ele vai gerar pra gente, a gente vai ver aqui. E ele já gera com esses actions, New, Create, Show, que eu pedi. Oi. Eu vou querer ter na minha aplicação controladores diferentes. Em Java, normalmente, a gente tem nós temos na mão. Sei. Como é que se pode pedir do Hub, vamos pensar como como é que o Hub enxerga essa diferenciação entre controles? Tendo em vista que quando você tem mais de um controller pai, você vai querer que a tua classe ela alguns comportamentos padrões. Como é que o controlador ele pensa dessa forma? Pronto, pessoal. A gente tem controladores diferentes para entidades diferentes, inicialmente. E quando fala do controlador pai, do mesmo jeito que todos os modelos herdam de Active Record Base, todos os controladores herdam de um controlador base, vamos assim dizer, que o Rails traz, que, se eu não me engano, o nome é Action Controller Base. Mas a gente pode criar esses controladores pais diferentes. Por exemplo, a gente tem um projeto que ele tem um dashboard, e ele tem um painel administrativo, e ele tem um widget, por exemplo. Então a gente cria controladores que vão ter coisas que cada caso desse vai precisar. Por exemplo, no widget eu preciso ter uma lógica para permitir cross-domain, que a parte do dashboard não precisa. Então eu coloco isso no controlador, que todos os controladores que estão na parte desse widget vão usar. Já a parte do dashboard eu coloco a parte mais normal. Então é mais tipo a orientação ao objeto mesmo, entendeu? O que eu preciso aqui, se eu não preciso, eu não vou herdar isso. Dessa curiosidade, porque já é nativo da linguagem. Normalmente é equipamento de mão. Pacotes, etc. E tal. Aí me deu essa curiosidade justamente por isso. Por que a gente vai usar uma coisa diferente? O caso de usar diferentes por entidades além da organização, porque é muito melhor manter arquivos menores e muitos do que
poucos arquivos e grandes, né, porque fica aquele capital de coisa, e também porque, seguindo essa convenção, e assim, é meio estranho você ter um controlador que ele vai receber requisição referente ao usuário, curso, sei lá, módulo, aula. Aí por isso que é interessante separar, justamente por organização, padronização também. E no caso do Rails, ele faz esse mapeamento já, né? Então a gente já ganha de graça esse mapeamento de rota para controlador. Ele meio que força um pouco o programador a ser organizado, né? Se você quiser, você pode não ser, mas não é interessante. Aí quando a gente executa essa linha, ele gera esse controlador. E pronto, aí tá certo. Esse Application Controller é um controlador base, mas no fim das contas, ele herda de Action Controller Base. Por que ele herda de Action Controller Base? Do mesmo jeito que eu herdo de Active Record Base e eu ganho hasMany, belongs to, eu posso chamar todos esses métodos aqui. Tudo que eu chamei aqui, eu só pude chamar nessa classe porque ela herda de Active Record Base. Se eu deletar isso aqui, nada disso vai funcionar. Eu vou executar e ele vai levantar um monte de erro. Do mesmo jeito, são os controladores. Eu herdo de Action Controller Base para eu poder usar coisas que vão facilitar a minha vida na hora de receber e responder uma requisição. Vou mostrar o que? Isso é um exemplo. Esse controlador é um controlador que eu posso... É um controlador que ele lida com as requisições relacionadas a histórias de um board Scrum, por exemplo. Então, esse show significa que eu quero ver uma história. Vamos supor que eu entre num sistema, eu vou visualizar o nome, descrição, tudo aquilo. Quem vai responder para mim é esse action aqui, show, do controlador que vocês estão vendo. Basicamente, o que ele faz aqui? Essa parte vocês conhecem. History.find, eu estou buscando uma história do banco e passando o ID. Esse params ID é justamente... Params é como se fosse um método que ele vai trazer para mim informações dos parâmetros da requisição que eu recebi. Então, quando o usuário diz, eu quero ver uma história, ele tem que me dizer o ID dela, para eu saber o identificador, para eu saber que história ele quer ver. E nesse momento eu dou find e mostro a história. Eu vou fazer um exemplo prático para ficar mais tranquilo, mas é só para ele dar uma explorada inicial. Então, esse Action Controller ele vai trazer coisas como parâmetros, como métodos para eu redirecionar o usuário para outra área do site, para eu renderizar uma página diferente, por exemplo. É para isso que a gente vai usar esse Action Controller Base. Outro detalhe dessa parte que eu mostrei. Por que essa variável história tem um arroba na frente? Porque eu posso ter um monte de variável aqui, todas vão ser locais. A partir do momento que eu colocar esse arroba, é que ela vai ser visível na view. Então, quando eu for mostrar a história, eu fizer story.name, ele só vai ver se eu tiver setado ela no controlador com arroba. Senão ela fica local. E o params, como eu falei, ele acessa os parâmetros da requisição. Nesse caso aqui, eu estou pedindo o ID, um parâmetro com o nome ID. Pessoal, eu vou só começar aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que aqui nesse projeto que a gente já tem, a gente vai fazer uma página para ver um usuário. A gente tem uns 4 usuários no banco aqui, e eu quero ver um usuário. Primeiro passo, qual vai ser? O que é que vocês acham que é o primeiro passo? Oi? Não, é para ver o usuário. Eu já tenho os modelos do usuário, o livro, tudo que a gente fez nas aulas anteriores. Eu quero começar a partir de agora. Eu vou precisar de um controlador, das views. Como é que vocês podem começar? Não, o modelo já existe, já está pronto. O que é que eu preciso? Tem um controller, né? Eu ainda não tenho controller, então eu preciso dele. Uma classe de controller que Eu vou gerar aqui, ó. Na realidade, essa classe... Eu vou gerar aqui o controller. E se eu estou criando um controlador para usuário, eu vou chamar de usuários, em inglês. E inicialmente eu quero um action só para visualizar. E então, o action padrão para isso é o show. Eu poderia colocar vários aqui, mas eu só vou colocar isso inicialmente para a gente ver. Pronto, aqui ele gerou.
Ele gerou o teste, que a gente, por enquanto, não vai ver. Um monte de arquivo. O que me interessa, por enquanto, é esse arquivo aqui. Vou abrir ele. Fechar aqui. Ó, ele gerou um controlador, que é de Application Controller, e tem um Action Show. Deixa eu abrir no horizontal aqui melhor. Se eu abrir aqui, Controllers, ele tem agora esse controlador também. Que é justamente um controlador que é de Action Base, que traz para mim todos aqueles métodos que eu vou precisar. Mas eu não preciso nem olhar para ele. Vou até fechar. Vocês viram como é que inicia o servidor? Vou iniciar o servidor. Ele fica ligado aqui, ó, na porta 3000. E normalmente nessa IP00. Se botar localhost também pega. Eu normalmente uso assim. E quando a gente dá Rails new, a gente já pode dar Rails S, que é para ligar o servidor, e a gente já vai ver essa página por padrão. Isso é até uma forma dele ensinar um pouco como a pessoa pode seguir a partir daqui. Mas, baseado no que a gente viu no slide, eu quero ver um usuário. Eu agora vou adiantar um slide aqui, que pelo que eu estou vendo, eu deveria ter colocado ele antes. Ou será que ele sumiu? Ele está aqui. Pessoal, o Rails, ele segue esse padrão de rotas aí, que é justamente do padrão arquitetural Rails. Rails não, falei besteira. Padrão arquitetural REST, que ele define que essas rotas, ele define as URLs e um significado para essas URLs e URL junto com o método, com o verbo HTTP. O HTTP, ele segue o padrão arquitetural REST, por isso que a gente pode considerar ele aqui. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que se eu quiser ver uma história, eu vou acessar essa URL. Eu vou dar um get em histórias passando o ID. Isso é padrão. Se você quiser fazer isso, você vai acessar essa rota. E o Rails, por padrão, vai me levar para o controlador histórias e o Action Show. Se eu quiser criar uma história, eu vou na URL stories/new e ele me leva do mesmo jeito para o controlador histórias e para o Action New. Se eu quiser editar uma história, eu vou ter que ir para histórias, tenho que passar o ID para ele saber qual é a história que eu quero editar, e /edit. E ele já sabe também o controlador que ele vai me levar. E, de mais, acho que já dá para a gente seguir com o exemplo. Pronto, pessoal. Se eu quero ver um usuário, vocês acham que eu preciso ir para que rota? Beleza, get. Se eu fizer aqui vai ser um get, que é o padrão do browser. E qual é a URL que eu vou precisar? Show! Só que qual é o usuário que eu vou ver? Eu passo o ID aonde? Vou dar uma ajuda, viu? Eu quero ver um usuário, então eu passo o ID, tipo, isso é o ID, e isso é o recurso que eu quero ver, que é usuários. E pronto, isso aqui eu já posso ver o usuário. Se eu der Enter aqui, ó, ele está dizendo que não tem uma rota para esse caminho que eu solicitei. Por quê? Quando eu gerei aqui o controlador, ele criou esse controlador e fez esse route get aqui. O que é isso? Tem um arquivo no projeto da gente, que é onde a gente faz o mapeamento. Lembra aquela caixinha de routing que eu falei? Aquela caixinha é esse arquivo aqui. E quando eu criei aquele controlador com aquele action, ele adicionou essa linha aqui. Quer dizer que se eu der um get users/show, ele vai responder e ele sabe para onde ele vai. Por exemplo, vê o que ele fez, ele mostrou essa página. E ele ainda diz, ó, me encontre nesse lugar. Foi o que aconteceu. Ele veio para esse controlador, usuários,
action show, e por padrão ele já sabe que ele vai renderizar um view chamado show.html.rb, que é justamente essa aqui. E essa view, por padrão também, ela fica numa pasta que tem o mesmo nome do controlador, que é usuários. Se vocês olharem aqui, ó, em controlador eu tenho o controlador users. Se eu vier na pasta de views, eu tenho a pasta users e eu tenho a view que ele renderizou em HTML, que é justamente o que a gente viu aqui. Só que a gente não está seguindo o padrão que a gente deveria, que é: eu quero acessar um recurso, que é o recurso de usuários, e eu vou passar o ID para identificar esse recurso. E aí a aplicação vai me retornar uma representação desse recurso, seja em HTML, JSON, o que seja. O que importa é a semântica. Então, vamos fazer essa aplicação da gente. Vamos fazer essa aplicação da gente e responder dessa forma. Primeira coisa, eu vou deixar essa URL meio bizarra assim. Não vou deixar, é melhor mudar. Eu posso fazer de uma forma que é assim. Vamos conferir. Ele não vai entender, né? Tem que fazer de outro jeito. Ó, eu vou fazer isso aqui que eu estou fazendo. É para a gente continuar esse exemplo, mas a gente vai fazer de uma forma muito mais interessante. Aqui eu estou basicamente dizendo, ó, quando for um get para users e passando o ID, vá para users show. A gente vai fazer isso aqui por padrão, como eu falei que o Rails faz, usando uma palavrinha que não vai ser por enquanto agora, porque eu quero mostrar outra coisa. Então eu voltei para o meu caso, né? Eu passo o usuário, o ID, e eu vejo essa página. Se eu vier aqui no controlador, e vamos fazer exatamente o que tinha lá no slide. Eu quero carregar um usuário. Como é que eu carrego um usuário? Ninguém lembra? Eu vou dar um find no banco. Não, eu quero dar um find no banco para carregar um usuário. A gente acabou de ver um monte de join, select, você... Pronto, user, ponto. Pronto, e o ID. Só que esse ID, ele está vindo aqui, ó, como um parâmetro da requisição. Então eu vou acessar ele através de params, que ele tem todos os parâmetros da requisição, e eu vou dizer que eu quero um parâmetro que tenha a chave ID. Beleza? Então, a partir que quando eu fizer isso aqui, eu vou fazer user find 1. Se eu acessar users.50, eu vou fazer user find 50. E para eu acessar esse cidadão aqui na view, eu vou colocar ele numa variável com esse arroba na frente, para ele ser visível na view. Então, se eu quiser imprimir ele aqui de alguma forma, ó, se eu fizer isso, não mudou nada. Mas eu sei que eu estou carregando meu usuário. Se eu vier aqui no log do servidor, eu estou fazendo um select com o ID1. E ver parameters ID1, que é justamente os parâmetros da requisição, ele loga aqui também no modo de desenvolvimento. E aqui, ó, o controlador, tudo está logado aqui do jeito que a gente espera. Eu quero imprimir esse usuário aqui. Vocês que quem já mexeu com web, já viu isso? Eu quero colocar o nome do usuário aqui. Eu falei que a view era em html.rb, que tem Ruby embedado. E eu posso embedar Ruby usando essa notaçãozinha aqui. Menor que, porcentagem, percentagem, menor que. E aqui dentro escrever código Ruby, beleza? Então eu posso fazer, por exemplo, user, eu quero imprimir o nome. Então ele vai imprimir o nome dentro desse H1. Só que vocês vão ver que isso não vai acontecer. Não tem nome, de novo, bicho. Vocês vão ver que o meu H1 não tem nada dentro, ele nem apareceu ali. Porque para imprimir, isso aqui é um código Ruby. Isso aí eu não menti.
Mas para imprimir eu tenho que ter esse igual aqui na frente. E ele imprimiu. Em Java é assim, né? Pronto, me lembro. Pronto, então, mesmo esquema, aqui dentro é um código Ruby, se eu quiser imprimi-lo, eu coloco esse igual. E aí, vê, Alex, se eu quiser acessar o usuário 2, Carla, usuário 3, Matheus, acho que o último é o 4, Flávio. E aqui eu posso colocar outras coisas também, por exemplo, quero colocar aqui a idade dele por enquanto, depois a gente coloca uma coisa mais elaborada. Aí Flávio 20, Alex 40. Então, pessoal, a gente gera um controlador e a gente já tem uma visualização de um recurso da aplicação da gente, que é o usuário. Alguma dúvida enquanto deu para entender o fluxo? Tipo, basicamente o que acontece? Eu recebo essa requisição, ele vai nas rotas, aí ele vai ver, é um get para essa rota. Então eu vou instanciar esse controlador e chamar esse action, que é justamente esse cara aqui embaixo. A partir do momento que eu faço o que eu preciso fazer no controlador, autorização, carrego o que eu preciso mostrar, ele vai renderizar por padrão essa view aqui, que fica dentro da pasta App Views Users, porque é o controlador do usuário. Se fosse o controlador de livros, seria a página livros, e o arquivo é o nome do action, que é o show. Tranquilo. Setar dinamicamente O quê? a minha rota. Não, porque ela tem que... Como assim? Tu fala... Se uma pessoa pegar no canal do dedo, Certo. se a pessoa não tem acesso a uma rota diferente de a outra. Certo. Então, quando o cara se loga lá no sistema, eu acredito que a página do log Sim. seja única. Vai ter uma abazinha para a pessoa, uma abazinha ali, uma abazinha. Uhum. Então, vamos fazer esse... Tranquilo, isso aí a gente pode fazer usando o redirect, né? Eu vou mostrar daqui a pouco que é... Se eu quisesse, o cara entrou no usuário e, sei lá, ele não tem autorização para ver esse usuário porque ele não é amigo dele. Eu posso dar um redirect usando isso aqui, redirect. E aqui eu vou passar um path, um caminho, sei lá. Vou mandar ele para algum lugar, eu vou falar isso daqui a pouco. Mas eu posso usar isso aqui para redirecionar ele para outro lugar. Sim. Diretamente para Isso. história eu quero. Eu posso redirecionar ele aqui para qualquer controlador, qualquer action na minha aplicação. Só eu passar o path aqui, eu vou explicar como é que eu passo esse path aqui. Tranquilo? Pronto, pessoal. Aí voltando aqui. Pronto, aqui deu para vocês entenderem mais ou menos o fluxo. E essa parte da customização da resposta, que foi justamente a dúvida de Nicolas, eu posso renderizar uma view como ele renderiza por padrão, ou eu posso redirecionar o usuário para outro lugar. Por convenção, ele faz isso que eu mostrei, mas eu posso mudar e customizar da forma que eu quiser. E isso é através desses dois métodos aqui. Por exemplo, nesse exemplo aí, eu estou criando uma história. Aí, o usuário fez uma requisição em que ele quer criar uma história. E para isso, ele vai chegar nesse controlador. Aí, eu vou instanciar um objeto história com os parâmetros que o usuário enviou, sei lá, o nome, descrição. Vou salvá-la. Se eu salvar, eu vou redirecionar ele para a página daquela história. Se não, eu vou renderizar o formulário de criação novamente. Eu não falei naquela hora das rotas, mas é assim, basicamente, as 7 rotas que a gente normalmente por padrão, que a comunidade gosta de chamar, que são as rotas REST que o Rails implementa, que ele não é tão REST assim. Tem o new, que é para você criar alguma coisa, você vê o formulário de criação de uma coisa. O create, que é quando você submete, eu quero criar isso, você submete para o create. Você quer editar, é o edit, você quer atualizar, é o update. O edit você vê o formulário de uma entidade que ele preenchido, e você vai editá-lo. Quando você submete, ele manda para o update. Eu falei 4, né?
O destroy é quando você quer deletar o recurso. O show é quando você quer visualizar. E eu sempre erro a conta, não sei se é 6 ou 7. Mas basicamente, nesse caso aqui, quando eu faço story path e passo a história, eu estou redirecionando o usuário para a visualização daquela história. Vocês vão entender um pouco esse path daqui a pouco. E se eu não conseguir salvar, eu vou renderizar o formulário de criação. Por isso que eu faço esse render new. Isso aqui foi mais para vocês verem que a gente pode fugir da convenção também. E isso é bem comum na realidade, a gente fazer esse tipo de redirect e renderizar também quando acontece a validação. Mas, por enquanto, a gente vai no caminho da convenção. Vocês podem ver mais nesse link do guide sobre renderizar, layout e tudo. Eu já falei um pouquinho dos parâmetros, mas só para deixar mais claro, aquele params, ele dá acesso aos parâmetros de aquisição, como eu já falei. E ele vem no formato de um hash. Por isso que quando eu peço, eu quero o parâmetro ID, ele vai lá no hash dos parâmetros, vê o que tem a chave ID e me retorna esse valor. E ele não faz distinção de método HTTP nenhum. Se for get, put, ele não está nem aí. Ele tem os parâmetros da requisição e a responsabilidade dele é só essa. Você pede, ele vai lhe passar os parâmetros. Aí, vê só, se eu fizer um get e passar como carry string, ele fica, carry string é quando a gente passa a interrogação e passa o parâmetro. Ele fica acessível através de params com o nome que eu passei, nesse caso, status. E, do mesmo jeito, quando a gente passa um parâmetro na URL, ele, por exemplo, esse put, eu estou querendo atualizar uma história de D10 e eu vou passar nessa requisição o nome, a descrição, tudo que eu quero atualizar. E eu acesso isso por padrão também, por esse story. Como assim por padrão? Por exemplo, se eu tiver um formulário, esse formulário que é para atualizar um cliente, por exemplo. Quando a gente cria esse formulário com HTML, tem esse name, que é justamente para o servidor saber como é que ele vai acessar essas informações que eu submeti. E aqui ele tem cliente. Então, a partir do momento que ele tem cliente aqui, eu acesso ele passando o cliente para o params. Como eu posso acessar os atributos da requisição dele? Por exemplo, eu quero acessar o user ID do cara, o caso que está... Sei. Como eu posso fazer Pronto, isso? nesse caso aqui, o params, ele tem mais os parâmetros que o usuário enviou. Né? Esse para saber o browser do usuário e tudo, não é pelo params, você vai ter que usar outra parte mais interna assim do Rails. E por enquanto a gente não vai abalar, mas é possível, inclusive no Redu, se o cara estiver acessando de um aplicativo mobile, algumas páginas ele aparece próprio para mobile, que é baseado no user agent. Isso. Pronto, aí aqui, deixa eu voltar. Pronto, esse params history é porque ele submeteu um formulário ou mandou dentro de uma requisição as informações com esse nome, por isso que a gente acessa dessa forma. Então, alguns exemplos. Se eu passar eu posso passar um array, aí nesse caso, quando eu faço esse get, estou querendo passar para o servidor um array com vários IDs, e eu acesso justamente com essa palavrinha que ele define na requisição, que é IDs. Ele já retorna para mim o array da forma que ele enviou, não preciso parsear nada, ele já traz tudo montado já em array. Mesma coisa com o hash, se eu passar um cliente com nome, endereço, telefone, ele já traz tudo parseado para mim dentro de um hash. Ó. Se eu pedir para acessar o parâmetro client, ele já retorna um hash com nome, telefone, endereço, e pode ver que o endereço é um hash dentro de um hash, porque aqui, ó, ele cadeou, né? Ele quis botar endereço no bloco dentro de cliente. Então, dentro de endereço, eu tenho outro hash que tem o código postal e a cidade. Isso tudo é para facilitar, ele já parseia toda a requisição. E outro exemplo é esse do JSON, vamos supor que eu
é uma API, por exemplo, no Redu, eu quero criar um curso. Aí eu mando, nesse caso aqui, criar uma história. Aí eu mando, ó, história, o nome e quantos screen points essa história tem. E ele já acessa pelo nome isso ali. Então, é basicamente o que a requisição passar. Porque a requisição definir vai ser o nome, vamos assim dizer, daquele objeto, a gente acessa com esse mesmo nome. E no caso do ID que eu mostrei ali, é por causa das rotas. Aquela caixinha que eu falei no começo, ela é responsável por identificar, baseado na rota, qual controlador e qual action ela vai passar aquela requisição. E uma coisa muito boa das rotas é que eles geram os helpers, que são métodos que ajudam no decorrer do desenvolvimento. Por exemplo, se eu precisar, na minha aplicação, referenciar a URL, tu quer entrar na página de um usuário, por exemplo. Então, você vai ter lá um link e tem um endereço para aquela página. Imagina se eu saísse barra usuário, barra não sei quem, em todos os lugares. E eu precisasse eventualmente mudar, por algum motivo, essa URL. Então ele traz helpers, eu escrevo esse método, e se em algum momento eu mudar a rota, eu não preciso mudar ali. Eu só mudo onde eu definir e ele já vai atualizar tudo para mim. Como assim? Vê. Vou mostrar daqui a pouco. Se você quiser ver as rotas da aplicação, você usa esse Rake Routes. Vou fazer um exemplo aqui na aplicação da gente. Rake Routes, ele vai mostrar as rotas que a gente tem. Ele carrega o ambiente e demora. Ó, a gente só tem essa rota, que é users, get, users, o ID, e ele me manda para esse controlador. Foi justamente o que a gente definiu. Só que isso vai se mostrar um pouco mais interessante daqui a pouco. Nesse routing eu posso definir qualquer tipo de rota que eu quiser e ele me dá métodos que facilitam isso, como esse match, post, get. Um exemplo, eu tenho essa aplicação e nessa primeira linha eu estou definindo qual vai ser a página principal da minha aplicação. Se eu entrar em redu.br, qual vai ser a primeira página que o usuário vai ver? Nesse caso aí, ele vai ver uma listagem de histórias. Controlador histórias, action index. Tranquilo? Esse resources que é a parte interessante. Quando eu uso esse método resources e passo o nome, ele já gera para mim todas as rotas que a gente chama de rotas REST, que são aquelas que eu citei. E eu posso especificar, eu não quero que você gere a rota nem de edit, nem de update. Aí eu passo esse except aí. E eu também posso definir rotas, por exemplo, aí eu quero que a pessoa possa votar nessa história. Aí eu digo que para votar ele vai usar o método post e vai para o action rate desse controlador. Um exemplo que a gente fez agora, se eu for usar isso, que é mais interessante do que fazer o que a gente fez inicialmente, que foi isso aqui, eu quero gerar as rotas para o recurso de usuário, users. Então vamos ver o que essa linha, no fim das contas, gera para a gente. Rodar o Rake Routes novo. E olha, ele gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque duas aqui eu vou explicar. Ele gera uma rota para você ver a listagem de usuários, uma rota para você ver, para você submeter e criar um usuário, uma rota para você ver o formulário para criar esse usuário, edição, visualizar o usuário, esse aqui para submeter o usuário, é porque ele considera tanto o método put quanto o método patch. E uma rota para você deletar o usuário. Se eu quiser só a rota de visualizar, que foi o que a gente estava fazendo agora, como é que vocês acham que ficaria? Do mesmo jeito que tem esse except, tem o only, que é para dizer, eu só quero que você gere essa rota. Então, seria bem inglês mesmo. Eu quero o resource usuários, apenas a rota show. A partir do momento que eu fizer isso,
e eu ver as rotas da minha aplicação, ele só gerou a rota de show. Por que isso é interessante? Porque eu não preciso ter rota que não vai ser usada. Então ele traz esse facilitador de gerar um monte de rota, mas eu posso escolher o que é que eu vou usar ou não. Tranquilo? Então, eu também posso criar, do mesmo jeito que quando eu visualizo uma listagem de coisas, eu não preciso de ID de nada, ele trata isso como se fosse uma coleção. Por exemplo, se eu for buscar histórias, eu não preciso de ID, eu não preciso de nada. Então, eu coloco esse identificador collection aí para dizer que quando o usuário fizer stories/search, ele não vai ter ID nada, ele não vai pensar que eu tenho ID na rota. Como assim? Pode ver que quando a gente gera a rota de show, como ela é considerada uma rota que não é de coleção, é de um item único, ele considera que tem esse ID aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu digo que um usuário, a gente pode votar nesse usuário. Se a gente fizer um post para hate, por exemplo, qual é a rota que ele vai gerar? Ó, ele, do jeito que ele gera, ele considera que eu vou passar um ID para isso. Porque, por padrão, é uma rota de um indivíduo. Se eu colocar aqui, ó, collection, ele já não considera mais aquele ID na rota. Porque ele entende que é uma coleção de coisas e eu não tenho como identificar um item unicamente nessa rota, já que eu vou ver várias coisas. Isso é mais para dar uma explanada mesmo nas possibilidades que a gente tem nesse arquivo de rotas. Porque é lógico que vocês não decorar tudo aqui em 5 minutos. Eu estou procurando mostrar para vocês verem as opções. Outra opção é esse match, que você diz, que é o que a gente fez no começo, você diz a URL e para onde ele vai, que é o controlador, aí tem esse hashzinho e o action, que eu usei essa anotação lá no começo, né? Essa anotação bem tranquila, porque você já sabe o controlador e já sabe para que action ele vai. E eu posso dizer o método através desse via. Aí uma coisa que o Route traz, vê que massa. Quando eu uso a rota, aqui tem o controlador action, a URI como vai ser, o verbo que eu vou usar e tem esse prefixo aqui. O que é isso? São os métodos que eu ganho. Se eu usar userpath, ele é a mesma coisa de eu digitar isso aqui. Como assim? Aqui, cheguei na parte determinante. Quando eu uso esse resources, eu gero todas essas rotas aqui, como eu mostrei para vocês. E cada rota dessa tem um helper, um método que vai ajudar a gente, que fica associado a ela. Essa é a primeira coluna. Se eu quiser ver a listagem se eu quiser mandar o usuário, por exemplo, para a listagem de histórias, eu posso usar um método chamado historyspec, que é esse aqui de baixo. E ele gera justamente /histories de acordo com todo esse padrão que eu mostrei nessa tabela. Então, se eu quiser ver a listagem, é historyspec. Se eu quiser criar uma história, é new historypath, que é essa segunda aí. Se eu quiser editar uma história, é edit historypath. Agora, nesse caso, como na URL tem esses dois pontinhos ID, que significa que eu preciso fornecer o ID, eu preciso passar a história desse método para ele saber o ID que ele vai colocar aí. Por exemplo, se eu fizer historypath, é a mesma coisa deixa eu fazer com usuários. Userspath é a mesma coisa que /users. Se eu fizer edit userpath, ele precisa desse ID. E é nesse momento que eu vou passar um usuário aqui, e ele já vai saber o ID que ele vai colocar aqui, baseado no usuário que eu passei. Por exemplo, se eu vier aqui, eu vi esse usuário. Normalmente a gente faz isso na criação. Vamos supor que eu criei um usuário e eu quero que, após a criação, ele vá para a visualização do usuário.
fazer um exemplo 2 em 1 aqui. Vamos supor que eu quero que ele acesse uma página aqui. Eu vou chamar, vamos supor que seja essa mesmo, que é o URL users/rate. Eu preciso de um controle. Se eu tentar aqui, users/rate, deixa eu só botar um get, porque senão não vai. Aí ele diz, ó, o action rate não foi encontrado. Realmente eu não implementei ele. Aí eu vou implementar ele aqui. E aí agora que você vê as convenções, eu vou dar F5. Aí diz, ó, não tem o template users rate. Porque por padrão ele vai procurar um template chamado rate.html.rb na pasta usuários. E ele não existe, né? Eu vou criá-lo. App views users rate.html.rb. Criei. E agora ele renderizou, é porque o arquivo está vazio, né? Mas ele renderizou. Só que o que eu quero não é isso. Eu quero que ele renderize, que ele redirecione o usuário, é aquele teu exemplo, para a visualização de um usuário, por exemplo. Como é que eu sei que foi rápido essa parte, mas se eu quiser mandar o usuário para visualização de um usuário, qual é o path que vocês... É o show, e o path que leva ele para o show é user path. O path que leva ao usuário. E eu preciso passar um usuário aqui, porque senão ele não vai saber qual é o ID. Eu vou passar o primeiro usuário que tem no banco. Só para ficar mais simples. Aí vê o que vai acontecer. Vou limpar aqui o servidor. Ó, eu fui para users/1. O que foi isso? Eu dei um get para users rate. Ele foi para o controlador, como esperado. Pegou aquele first que eu pedi e me redirecionou para users/1. Por que users/1? Porque eu disse, ó, manda esse cara para user path passando esse usuário. Então ele já me mandou para lá. E aí já é uma segunda requisição para aquele mesmo action que a gente estava acessando antes. Deu para ver por que o path é importante. Por exemplo, imagina que na minha aplicação eu tenho um monte de link, pronto, no Facebook. Todo lugar que aparece o meu nome, você pode ir para o meu profile, né? Imagina se todo lugar o cara for botar barra, não sei o que lá. Então, esses paths são úteis nesse tipo de caso. E se eu quisesse mandar ele para qualquer outro path que existe na minha aplicação, eu poderia mandar. Tranquilo. E aqui, ó, aquilo que eu já tinha falado, né? Os parâmetros que estão no query string da minha URL também são acessados pelos parâmetros. Então, só completar aqui, mas eu já falei, essa parte das views, que é a extensão é html.rb, porque o Rails ele faz um processamento desses arquivos com o formato de trás para frente. Por exemplo, se é html.rb, aí ele, é RB, aí ele vai executar o código Ruby e esse arquivo vai virar um arquivo HTML puro. Só que onde tinha o código Ruby, vai ter o resultado dele. Por exemplo, nessa página da gente, que é a visualização de usuário, é show.html.rb. Aí ele vai executar isso aqui. Quando ele executa isso aqui vira, por exemplo, Alex, isso aqui vira a idade. E aí esse arquivo deixa de ser RB e fica só .html. Se você pegar aqui a post, Certo. exatamente os dados, Como assim? Se for uma requisição post, do mesmo jeito, vai ser... Você vai usar params. Porque como o post tem grupo, é o próprio Rails. Pronto, ó. Isso aqui é um post. Eu mandei isso aqui no corpo.
ele já faz o parsing para mim e eu acesso através de params. Já faz. Por exemplo, é no formulário, esse formulário aí, eu submeti. Ele vai para o post e vai no corpo da requisição. E eu acesso ele, ó, da mesma forma que eu acesso um parâmetro que está na URL que foi enviado por GET. Ele justamente unifica e você não se preocupa mais com isso, né? Eu vou pegar por lá, a responsabilidade é desse componente que faz o params. Assim, eu tinha separado esse dois para a gente fazer, mas como a gente começou tarde esperando o pessoal chegar, eu terminei fazendo esse de visualizar um usuário, que é basicamente, deixa eu voltar aqui, é basicamente esse action e a gente definiu aqui esse resource, né? Only show. Eu vou só tirar essa parte que foi do exemplo para não confundir. O que eu preciso é só isso. Eu quero as rotas de user, apenas a rota de show, que vai para o meu controlador show. Pronto. Isso aqui, só isso aí, é esse primeiro bullet point aqui, visualizar um usuário. E eu queria que a gente fizesse o de listar. Agora sim, a gente já passou da hora. Se vocês toparem, a gente faz. Agora eu garanto que é negócio de 10 minutos. Hoje. Ou 5, ou menos. E aí, vamos topar? Sim ou não? Pronto, pessoal. Deixa eu abrir aqui o Sublime. Já abriu no lugar certo, talvez. Não. Pronto. Aqui só para abrir os mesmos arquivos que a gente abriu lá. Tem um controlador de usuário. Tem um modelo não. Tem uma view, uma parte usuário, show. E as rotas que ficam em config, né? Config routes. Pronto. Agora ele está meio... Ele não abre as abinhas, né? Tranquilo, a gente como rápido. Alguém quer vir aqui fazer, garanto que vai ser muito rápido. E aí? Quanto mais rápido a gente termina. Pode vir. Pronto. Qual a primeira coisa que a gente precisa? Como é que eu passo de um... Tu quer? É porque ele não abriu. Deixa eu ver se é assim que abre ela. Não é assim. Mas... acho que vai ter que navegar por aqui por enquanto, que eu não sei mexer no Sublime. Mas se tu fizer Command T, tu pode procurar os arquivos como se estivesse no caminho. Aí talvez facilite. Eu já tenho a minha rota, então... Certo, você tem a rota, mas só tem a rota de visualizar, né? Que é essa aí de show. Eu preciso da rota de listar. Vocês lembram qual é a rota de listar? Eu tinha show, tinha new, tinha edit, tinha update, tinha index, tinha create. E aí, qual dessas é a listagem? O index, justamente. E no routes ele tem esses exemplos, que vocês podem dar uma olhada depois. Mas a rota que eu preciso é a de index. Como é que a gente pode adicionar ela aí? Eu coloquei resources e users apenas show. Bem, facilmente a gente pode apagar aqui. Uhum. Cadê o nosso... Esse aqui. Esse mesmo? Facilmente a gente pode apagar aqui e aí resolveu. Sim, mas ele vai gerar rota a mais do que eu quero, né? Então eu posso... Cadê o... Para voltar é como dizer. Aí.
Eu posso passar aqui como um novo parâmetro, por exemplo, Isso. vírgula, 2 pontos, e colocar lá o index. Isso. Aí salva aí. Então o teclado todo mundo estranho. Como é esse? Este é- Pronto. Agora dá um Rick House lá pra gente ver. É como de tab. Essa caixinha preta. Aí. Bota aí, Rick House. Pra gente ver todas as rotas e ver se a rota que a gente quer realmente aí. Pronto. Get users. Que vai levar para users. Vamos tentar acessar essa rota do controlador. Fala o nome do Chrome. Para gente tentar acessar o controlador. Tá errado. Qual é a rota que a gente vê a listagem de usuários? Alguém tem um palpite? Apareceu lá no Hack House, velho. Vê aí no terminal. Ó, Barra users. barra users, agora bota lá. Não tá? Tem que apertar. Fica mesmo, é que eu não. Isso. É porque o meu não boto. Vamos ver o que ele vai dizer, ó. O Action Index não foi encontrado no controlador, ele está seguindo a convenção, então vamos respeitar. Eu tenho que criar esse action lá. Aqui, né? É o sublime. Aí vamos ver se tu sabe onde é que fica o controlador. Mais uma vez a convenção, os controladores Controllers ficam e users. app, controllers, app é lá em cima. App, controllers, aí tem esse app, User controller. users controller. Tem que clicar com força. Aí vamos criar esse action que a gente precisa para listar os usuários. Ele nada mais é que um método que tem o nome da convenção, index, e a gente precisa carregar todos os usuários. Aí é que eu quero ver com vocês. Mas já A gente vai fazer aqui seria um for each. Não, eu vou tipo, ter, primeiro- eu vou ter um Primeiro, collection. não, você tá certo, eu vou fazer um for each, só não vai ser agora. Primeiro, qual é a minha responsabilidade aí? Carregar todos os usuários para eu poder listá-los lá na view. Como é que eu carrego todos os usuários do meu banco? User ponto E aí? é, Quem vai ajudar pra mim? User.all. Aí eu carrego todos os usuários do meu banco. Agora tu usou esse autocomplete aí que... view, né? Pronto. E aí, ó, ele já atribuiu a resposta para a variável @users, porque eu vou precisar dela lá na view. Dá um F5 lá só para ver se ele já identificou que a gente criou o action. Eu acho que não vai funcionar não. Pronto. Aí, Command R, foi mal. Command R, de novo. Pronto, ó, ele encontrou, agora ele está reclamando de outra coisa. Eu tenho que dizer que é uma collection. Não, lê aí o que ele está dizendo. Ele está dizendo que não tem o template, ou seja, não tem a view, users/index. A gente criou o action, a gente criou. Fez a consulta, criou o action no controlador, agora a gente tem que mostrar isso. E aí, a Nicolas já viu, tá na Como é que eu pasta tenho certa, no- tem que criar mas no- um arquivo. Bota o botão direito, deixa eu te ajudar aqui. Ele vai criar um arquivo na pasta usuários. Sei lá, é index. Fala aí. Aí isso vai ser um arquivo. Pode passar salvar aí. Bota o comando S. Ele vai pedir o nome, já está na página, bota Enter. Já está com o nome certo. Aí salva aí. Comando S. Pronto, ele criou um arquivo index.html.rb nessa pasta e o conteúdo dele, por enquanto, é o nome dele mesmo. Vamos ver se ele vai aparecer lá. No Chrome. Comando R. R. Aí, Welcome to aí VoiceOver. ele imprimiu. VoiceOver speaks Tá descriptions of apertando aqui o items up. botão. Ele imprimiu justamente o conteúdo que nem colocou lá. Só que o que a gente quer ver não é isso. Agora vai chegar na parte do Farid que tu falou. Diferente, né? E aí, como é que tu faria nesse caso? Eu tenho que dizer que aquilo ali é uma lista. Na realidade, ele já sabe que aqui não é um array. Tu só precisa iterar e mostrar a informação que tu quer. Ah, então é É, tranquilidade. por exemplo, o nome. Cadê o- Esse S aí. Então eu venho aqui no... Primeiro, tu vai ter que embedar
Tipo, isso é um código HTML. Tem que dizer que é um código Ruby, né? Como é que faz isso? Então vem aqui. Isso aqui, ó. Para mostrar diretamente, eu dou igual. Aí tu quer imprimir o que aí? Eu quero imprimir uma coleção, então eu posso colocar como user. Tu tem acesso àquela variável, né? Tu não precisa da password. Porque tu vai usar @users. Então, users. Tem que ter o arroba, senão ele não identifica. Ele precisa ter uma variável local desse arquivo. Users. It. Tá? Tá certo. Só não use o autocomplete. Que aí ele vai enrolar. Do. Aí aquele. Cadê isso aqui? Aí vou chamar de U. Vou botar aqui dentro. Só que aí pronto, aí volta. Aí a gente não mostrou, mas aí tu define o bloco, aí tu vai ter que abrir outro embed, tu vai ter que embedar outro embaixo, Isso é novo. de novo. Aí abre um aí de novo e bota o end. Quando a gente usa bloco na view, a construção acontece dessa forma aí, ó. Eu boto uma linha com o do, boto outra com o end e dentro ela ali, só pra ficar melhor de entender. Colocar no começo. E normalmente a gente dá espaço também entre o end e o porcentagem. Pra ficar melhor do jeito. Pronto. O que é que aconteceu? A gente está iterando e a gente quer imprimir, por exemplo, o nome. Como é que faria para imprimir o nome? Opa, tem que embedar. Aí é só usar o ponto name. Perfeito. Agora vamos ver lá o que vai rolar no nome. Não vai, eu acho que não vai rolar não. Command R. Vai, por que não vai rolar? Command R. O que tá errado? Não tem name, tu aprendeu comigo, né? É first name. Bora lá. Valeu. Ó, aí antes do reload, vamos dar uma lida naquela página antes. First. Agora antes de... Peraí, vê. Gente, vê, toda vez que tem um erro, aparece essa página diferenciada e ele mostra onde deu o erro, qual o arquivo, ó, e ele diz, ó, undefined method name. Por isso que logo de cara eu já vi qual era o erro, porque eu estou acostumado com essa página. Mas ele mostra o track trace, tudinho, mostra a requisição, ó, nesse caso não teve nenhum parâmetro, né? Mas essa página é muito útil também. Dá Command R agora. E aí ó, ele imprimiu essas coisas doidas. Por que tem essas coisas doidas? Pode ver que ele imprimiu Alex, Carla, Flávio, só que imprimiu um array com todas as instâncias. Ou seja, ele imprimiu aquela minha variável @users. Por que danado ele fez isso? Volta lá. Foi o que eu disse. Quando a gente quer imprimir, a gente coloca um igual. Onde é que tem um igual aí que não deveria ter? Aqui, ó. Porque todo método em Ruby ele retorna alguma coisa. Então o it ele retorna a coleção que eu iterei. A partir do momento que ele botou igual naquela linha, ele imprimiu o retorno do it, que era justamente aquele array com as instâncias. E aí ele imprimiu o nome dos usuários. Valeu. Aí foram quantos minutos? 2 minutos. Ó, e aqui a gente pode, por exemplo, fazer aqui rapidinho. Users. Fazendo um código um pouco mais real, eu poderia ter aqui uma lista. E aqui seriam os LIs. Então eu tenho o código HTML e eu embedo o Ruby nele para trazer as informações que eu quero mostrar para o usuário que fazem parte do meu sistema. Então aqui, a gente mostrou aqui o básico do básico de como você responder e servir dados a partir da sua aplicação. Você vê que a gente fez 2 exemplos super simples, a gente usou uns 5 arquivos e a gente conseguiu visualizar e listar um usuário. A gente, na próxima aula, vai mostrar como você pode colocar
usar helpers de view, que assim que a gente chama, para você criar um link, para você criar um formulário, você criar um botão. O Rails traz uma gama de métodos que facilitam isso também. Do mesmo jeito que ele facilita a rota, facilita com o controlador, ele facilita na view também. E então, pensem nessa aula como um mashup dessa parte do VC, do MVC que o Rails traz pra gente. Na próxima, o pessoal vai entrar nessa parte de help, e aí, a gente fez um controlador bem simples aqui, que é basicamente de visualizar e listar. A gente pode criar um usuário, como é que eu vou criar um usuário? Tudo isso vai ser visto na próxima aula. Então é interessante que vocês deem uma olhada nisso para fixar, porque no começo a pessoa fica meio cabreira assim, mas você vê que com pouca coisa a gente conseguiu fazer uma aplicaçãozinha que você lista e já vê algumas informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem para a lista. Vocês viram lá que a galera movimentou a lista essa semana, Matheus ajudou, o Thiago também. Espero que também surjam dúvidas dessa parte para a gente ajudar. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Tem alguma outra forma de eu utilizar o meu código Ruby dentro da minha view? Dentro do meu... Assim, tem outras extensões. Assim, para embedar Ruby é desse jeito, é assim, basicão mesmo. Mas tem outros formatos que a gente pode usar. Por exemplo, esse é HTML. Mas tem um que muita gente usa, que é Haml, que é baseado em indentação, e você não precisa abrir nem fechar uma tag. Você faz tudo baseado na indentação, é um conceito bem interessante, assim, diferente. Eu nunca tinha usado, comecei a usar e estou achando interessante. Mas assim, para embedar Ruby, é isso aí, velho. Agora, se o formato anterior não for HTML, for Haml, aí já muda, entendeu? Depende muito do formato que você for usar, mas o basicão é esse mesmo. Abriu a chave que nem Java. O Redu, a gente usa HTML.rb também.